Entrevista. Chegou a hora do mata-mata da Taça CPTV de futsal. Nesta quarta-feira, Andradas irá à quadra pelas semifinais da competição. O jogo acontece em Alfenas e o adversário é a equipe de Monte Santo de Minas. Cássia e Ouro Fino também se enfrentam, mas, neste caso, o jogo acontece na quinta-feira. Em caso de empate, as partidas terão prorrogação e pênaltis. Os vencedores se enfrentam na grande final no dia 25 de agosto, um sábado, em Poços de Caldas. E para falar sobre o assunto, um momento decisivo, nós iremos conversar com o técnico de Andradas, Luiz Raimundo, o Luizinho. Ele que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Luizinho. Bom dia aos ouvintes da Vinícola. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui de novo. Chegou mais uma semi, graças a Deus, a gente trabalhou para isso e vamos lá buscar uma classificação para a final, respeitar o adversário, mas impor o nosso jogo. Até antes de falar do próprio jogo de amanhã, essa semifinal quantas semifinais Andradas já chegou nos últimos tempos, ou não sei se você sabe sim toda a história. O Sandro, a gente desde quando assumiu, em 2009, graças a Deus, trabalhando certinho, fazendo a coisa direito, eu sempre falo que Deus ajuda quem trabalha, não que não ajude os outros, mas quando você faz um trabalho sério, um projeto bem feito, a gente, 9 participação, 9 semifinal. A gente conseguiu chegar em todas. 9 seguidas? 9 seguidas. 9 consecutivas. A primeira que você foi em 2010, é isso? 2010. Até 2018. 2010, 2011 e essa sequência até 2018. 9 semifinais seguidas. Consecutivas, isso graças a Deus. Incrível. No histórico das EPTV, de todas as EPTV, de TVTEM, não existe nenhuma equipe. Muito interessante. Já como Andradas é tricampeã, pelo menos mais 2 semifinais ela chegou quando ela foi campeã e quando ela foi vice. Isso, em 2005, se não me engano, em 2006. Na época, Andradas foi campeã em 2005 e vice em 2006, também semifinalista. Certo. E eu acho que já teve teve anteriores, eu acho que na época a Cássia representava. Isso. Já teve também, perdeu para, se não me engano, para Tápolis, em Poços de Caldas, uma semifinal também. Então, algo em torno de 12, 13 semifinais na histórico bom, e isso que nos ajuda também a se manter no ranking da EPTV como primeiro colocado, que a EPTV tem um ranking das equipes, e a gente está em primeiro lugar, já tem, se não me engano, no 4º ano consecutivo. E dessas semifinais, quantas vezes você foi para a final, Luizinho? 5 vezes consecutiva também. 5 finais consecutivas. 2012, 2013, 2012 vice, 2013 vice, 2014 campeão, 2015 campeão, 2016 vice. Quer dizer, 2 vezes você foi campeão. 2 vezes. Muito interessante. Agora, amanhã, então, normalmente as pessoas podem confundir. Olha, como é semifinal, podem ser 2 jogos. Não tem isso, não. Perdeu amanhã, tá fora. Infelizmente, o regulamento fala isso, A gente sabe, desde quando monta o time, o Tony Marques até fala, é uma Libertadores do futsal. O regulamento é quase igual a uma Copa do Mundo, você não tem margem para errar. Se errou, você está fora, hein? É assim que funciona. E a gente, com o decorrer do campeonato, a gente, como é que eu vou dizer? A gente aprendeu a disputar esse campeonato. A gente vai estudando tudo, você aprende a disputar um campeonato de um mata-mata que tem, no Brasil tem times que sabem fazer isso, igual o Cruzeiro e o Grêmio numa Copa do Brasil. São equipes que se preparam para aquele tipo de competições, que a gente se preparou para essa. Agora, o que você pode falar sobre Monte Santo de Minas? Você conhece a equipe? A gente acaba estudando, os adversários todos. Eu pego o tempo em casa que a gente tem à noite, ligo o computador e fico pesquisando a equipe, atleta, o que fez, o que deixou de fazer. O histórico, ele dá, eu tenho até o histórico das 4 equipes, depois eu vou passar. Monte Santo é uma equipe que jogou 6 partidas, igual a gente, venceu 4, empatou 2. Então a gente tem esse histórico aí. E é uma equipe que levou 11 cartões amarelos, fez 22 gols, sofreu apenas 9, igual a nossa equipe, sofreu só 9 gols. E tem um saldo, se eu não me engano, aí eu preciso conferir aqui, 16 gols.
É um time forte. E tem muitos jogadores bons. E tem o histórico também da gente, eles, né? A gente jogou em casa com eles, venceu de 2-0, depois a gente foi em Monte Santo, em seguida no outro ano a gente empatou 1-1, e nos últimos 3 anos tem um histórico. A gente jogou em Monte Santo, perdeu de 2-1. Depois a gente foi em Monte Santo e empatou 1-1. Depois a gente voltou em Monte Santo ano passado, ganhamos de 2-1. Olha! Então são jogos difíceis. Extremamente equilibrados. Muito equilibrado, uma equipe muito boa. E esse ano, mais ainda, né, que conta com jogadores experientes do Paraíso Futsal, que eram federados, não são mais. Tem o Pachá, que é um cara muito centralizado, um cara competente como jogador e treinador. Já trabalhou contra a gente, contra Paraíso numa semifinal, a gente ganhou de 1-0. O ano passado, num mata-mata contra Muzambinho, ele estava para Muzambinho, a gente ganhou de 3-1. Lá em Alfenas, diga-se de passagem, tem o Zé, goleiro, que é um cara que jogou profissional, muito bom. E tem 2 jogadores que jogam no exterior. Um jogou nos Estados Unidos e o outro jogou na Itália. Então a gente tem o currículo deles inteirinho já, estudado o time inteiro na mão já. Agora, a quadra na cidade de Alfenas oferece boas condições de jogo? Boa, foi uma ótima escolha. A gente está preocupado com o Muzambinho, mas Alfenas foi uma escolha bem acertada. A gente preferia Poços, né? Mas a EPTV ela determina, né? A gente só não ficou muito contente, mas isso aí não faz diferença, que eu acho que tinha que ser passado para as equipes, porque os jogos são segunda e quinta, e a gente colocou a gente na quarta-feira, não entendi por quê. É verdade, todas as vezes, né, nesses 2 dias... Todos os jogos, todos. Só o da gente. E outra coisa, a gente tinha que ter um privilégio, porque a gente tem a melhor campanha da competição. Eu tenho um histórico das 4 equipes, a gente tem a melhor campanha, em todo sentido. A gente tem melhor ataque, melhor defesa, goleiro menos vazado, fair play, cartão amarelo, a equipe que levou menos, e 6 vitórias que nenhum dos 4 adversários tem. Entendi. Bom, você não é de ficar reclamando muito, né, Luizinho, da organização da competição, mas pode-se dizer que existe aquela forma de dificultar as coisas para Andradas, não é? Porque daqui a Alfenas são, creio que 160 quilômetros, ou um pouquinho mais. Eu acho que um pouquinho mais. Quase 200. Quase 200 quilômetros. E então não é fácil viajar 200 quilômetros, então já dá um certo desgaste. A gente entra na competição preparado para isso, né, Sandra? A gente sabe o que pode acontecer, né, das dificuldades que vão determinar, né? Mas a gente está preparado para isso. Desde que você entra na competição, você tem que estar preparado para tudo. A gente não está preparado para alguns itens de arbitragem, né? Isso aí não tem como você fazer nada. E depois que passou, não adianta chorar, não adianta lamentar. Eu falo sempre, esquece o árbitro, entra no jogo. Se puder fazer 1, faz. Se puder fazer 10, faz, para não dar margem para erro. E você sabe quantos quilômetros tem de Monte Santo até Alfenas? Eu acho que é um pouquinho, se não me engano, 17 quilômetros a mais que a gente. Entendi. Então ficou distante para as duas. Não, bem equilibrado. Nesse ponto eu acho que não foi ruim para ninguém. Nesse ponto não. Tá bom. Talvez a gente nesse sentido tenha até sido um pouco injusto então com a organização da Taça CPTV, mas a gente sabe que em outros sentidos... Acho que até que não, né? Eu acho que poderia facilitar mais para as duas equipes. Tinha quadra mais perto para poder jogar assim. Ah, é? Ô Luizinho, será que vai ter ônibus para a torcida lá? Tá tendo alguma mobilização nesse sentido? Ontem no mensagem do Facebook me passaram que conseguiram 2 vans. E hoje 2 amigos já confirmaram o carro, mais 2 ontem já tinha confirmado. Eu acho que a gente vai ter uma torcida boa. E sem contar que o Formigão também é de Alfenas, né? Ele já está convocando a torcida lá para ir lá dar uma força pra gente. Os dele vão torcer sem dúvida, os amigos e a equipe também, né, de Alfenas, que a gente tem o treinador que é um amigo da gente particular, né, que toma conta de Alfenas, o Luciano, o secretário de esporte, né, que a gente tem um vínculo de amizade. A gente espera poder abraçar a camisa de Andradas, como sempre aí tem feito. E tem bastante andradense que mora em Alfenas, que estuda e trabalha. Também tem o Robertão, né, que trabalhou muito tempo na CEMIG, é um torcedor fanático, jogou futsal, né, e estudantes. Sim. Tem o Gabriel do Jair de Lima, que mora em Alterosa, já falou que ele mais 5 amigos vai lá. A gente espera poder retribuir dentro da quadra. Todas as vezes a gente fala, quando começa o campeonato, a gente não promete nada.
promete muito trabalho, muita dedicação, mas esperamos, se Deus quiser, amanhã poder respeitar o adversário, mas dar mais um passinho, que é poder, se Deus quiser, estar na grande final, que é o dia 25, que a gente almejou desde o começo. Isso aí, espera respeitar o adversário, mas poder estar lá, se Deus quiser, Ele quer, depende da gente. Bom, Luizinho, você já falou do time de Monte Santo, vamos falar do time de Andradas. Amanhã vamos completos? A gente espera que sim, né? Não tem como você definir antes, né? Que vai estar completo, que vai estar todo mundo, né? A gente tem um atleta escrito que a gente escreveu ele, porque eu abri um leque de 2 fichas, né? Que é o Luizão, um jogador diferenciado, tudo, mas a gente só pode contar com ele na final. Por motivo de trabalho, parou de ser profissional por causa do serviço na empresa, né? Não pôde se dedicar, mas é um atleta diferenciado. Mas aí ele vem para jogar a final, se chegar. Se a gente, se Deus quiser chegar, eu creio que a gente vai estar lá, né? A gente espera estar lá, né? Principalmente, né? Fazer por merecer, né? Amanhã, após o jogo, após o término, eu sempre falo, poder comemorar que a torcida está mais na final, fazer por merecer e poder contar com esse atleta, que é um atleta diferenciado. Todos são ótimos, mas ele tem um QI diferente. Agora, no último jogo, no início do segundo turno, Andradas voltou, inclusive, com os jogadores da própria cidade, né? A meninada daqui. Como que você avalia aquele momento ali, a torcida vendo os meninos que são daqui? Pra gente que toma conta, Sandra, é até emocionante, né? Falar disso, a gente começa até já a encher o olho, né? Mas são meninos dedicados, tá com a gente aí já faz, no mínimo, uns faz 5 anos, tem garoto de 16, 17 anos que começou, hoje eles estão aí com 20 anos, o Pedro goleiro tem um potencial diferente, né? Mas a gente tem um goleiro muito experiente, que é o Vagnão, com 38 anos, a gente convocou ele para jogar, mas o Pedro mostrou qualidade. O ano passado a gente foi na final em Poços de Caldas da TV Plan, o Dedé veio para jogar. O Pedro estava jogando, o Dedé ficou no banco, o Pedro jogou o jogo inteiro e a gente foi campeão. Então, o torcedor, ele quer que o jogador jogue. A gente esperou uma oportunidade dessa, tem muito tempo que a gente está esperando para poder colocar o time inteiro. A gente colocou não só por causa do momento do jogo, mas porque sabe da qualidade que todos têm. O Dentinho entrou bem, o moleque tem 17 anos, o Cajuzinho fez o gol de pênalti, fez a jogada, fez o gol. O Poli veio abaixo. A torcida, a gente sabe da qualidade e a gente sabe do diferencial da torcida. Eu falo, a gente entregou nesse jogo 25 jogos em casa, 24 vitórias e 1 empate. Então o torcedor é o 6º jogador dentro da quadra, a gente sabe disso e sabe que jogando em casa a gente é imbatível. Agora, com relação ao gol, o Pedro, entre aspas, ele deu azar, né? Porque o Vagnão teve jogo, inclusive, que ele fez milagre aí, ele tá indo muito bem. A posição mais difícil de você mexer, né? É o goleiro. Você sabe da qualidade do outro, mas o importante é saber que o outro tá ali e quando precisar ele vai estar ali para suprir a altura, porque os dois são de nível, qualquer um que jogar, para mim tá bom, e a gente sabe que o atleta que tá jogando corre o risco de machucar, corre o risco de receber um cartão vermelho. Então o goleiro tem que estar preparado, e o Pedro mostrou isso aí, tanto é que está dedicado. Ontem teve treino, foi treinar, hoje vai treinar, sabe que pode de qualquer momento precisar dele para jogar. Por falar no Vagnão, não é, nas grandes defesas que ele fez durante essa competição, Luizinho, eu tô achando que mesmo os jogos em que Andradas ganha bem, goleando, eu tô sentindo um grau de dificuldade maior até que algumas competições. Às vezes é metade do segundo tempo e o jogo tá indefinido, mesmo Andradas bem, mesmo Andradas dominando a partida e marcando forte e saindo do contra-ataque, enfim. Mas parece que em outras edições, na metade do segundo tempo, muitas vezes já estava resolvido. A que você atribui essa situação? E se é que você concorda com essa análise, né? Não, concordo sim, mas eu atribuo a qualidade do adversário, entendeu? Eu acho que de todos os campeonatos foi o mais difícil de chegar. Tanto é que a gente foi em Carmo da Cachoeira no jogo passado, jogar contra uma equipe na segunda-feira, um jogo decisivo, porque grupo de 3 eles já tinham ganhado o primeiro jogo. Para eles era empate ou ganhar, estava bom. E a gente foi lá sabendo que ia jogar contra uma equipe que tinha ganhado 5 jogos consecutivos. E bem, de 5, de 6, e a gente 0-0 primeiro tempo, voltando para o segundo tempo. A qualidade do jogador de São Paulo em ter jogadas, ganha jogo. Mostrou isso com 2 gols do Mike no segundo pau sem ninguém. Então eu atribuo a competitividade, muito competitivo esse ano. E olha que esse ano a gente tem 3 times. Se você quiser pôr 3 times na quadra diferente, a gente
tem esses 3 times para colocar. Então eu atribuo mesmo a qualidade do adversário. Até esse histórico com o Monte Santo de Minas, eu fiquei impressionado, né? Muito. Com esses resultados que você trouxe. Rapaz, os homens são até o treinador forte. de Monte Santo, a gente tirou eles em 3 anos consecutivos na primeira fase. Ele falou para mim 2 vezes no Congresso Técnico Varzinho, dei azar, peguei Andradas de novo. Então a gente sabe da qualidade deles e sabe do respeito que eles têm pela gente. Isso é importante, porque quando o adversário perde, se recolhe, mas ele tá treinando, né, para bater aquele que, né, tá tentando melhorar. Exato. Sempre. A gente quando nós perdemos as 2 semifinais no primeiro ano, 2010 e 2011, eu falei, a gente tem que mudar alguma coisa, porque estamos chegando, estamos fazendo por merecer. Então o adversário também está fazendo isso, ele está estudando, a equipe nossa, ele está se preparando para o que pode acontecer. Então vai ser um jogo muito difícil, eu acho que um dos mais difíceis de todas as competições que a gente disputou até agora. Até o seu Domingos Antônio Biasoli Salles aqui hoje colaborando com o Jornal da Cidade, não é, ajudando aqui a apresentar. E a equipe 900 amanhã entra em quadra junto com o Andradas, não é, seu Domingos? É uma grande satisfação a gente poder dar essa presença e transmitir os jogos. Nós estamos acompanhando em todas as partidas, tivemos essa oportunidade e a gente tem o apoio do comércio local de tal forma que possa fazer isso, que possa se deslocar, e esse é um motivo então de grande satisfação para nós. O que você pode falar então sobre a participação da Rádio Vinícola, Luizinho? Só agradecer, né? Eu falo sempre de ser um guerreiro, né? O Tony, seu Domingos aí, a gente só tem que agradecer de poder estar levando, né, ao torcedor. É o meio de transmissão mais rápido, né, que o torcedor consegue, e a gente fica muito contente de saber da audiência, né, e parabenizar quem acreditou nesse trabalho, né, as empresas que estão aí patrocinando a rádio, principalmente, e as empresas que ajudam, né, colaboram para poder o torcedor estar atualizado. A carência do Rio Branco ficou muito grande, a gente sabe disso, e a gente está tentando, é um grãozinho de areia, né, num oceano perto de um futebol de campo, mas a gente está tentando trazer com o futsal um pouco de alegria para o torcedor, e a Vinícola, como sempre, está aí levando aos 4 cantos do município, não só no município, mas em muito toda bem, a torcedor, região, né? estamos... André, segura o André aí, Cássio, já que o André vem. Então, inclusive, eu vou aproveitar aqui para dar uma novidade. Vem novidade por aí. Nós estamos programando uma mudança em nossa programação, nos horários da gente, e nós vamos designar um horário mais nobre para que o esporte seja abordado aqui dentro da vinícola. Isso é interessante. Está dando tão certo a participação do Dirceu com o Tony, né? Mas é o Dirceu que comanda o Vinícola Esportes no dia a dia, que vai até melhorar o programa, viu, Luizinho? Então... Já tá bom, se fica melhor ainda. Exatamente. A gente fica contente em poder contribuir com isso. É isso, a gente anda na rua, realmente, questão da audiência, as pessoas param, e a gente que gosta de futebol, eu, por exemplo, participo de um grupo de São Paulinos lá, você deve participar de grupos de corintianos, aquelas coisas, e começa o jogo, eles já põem o link da vinícola lá e tudo mais, muito, então, pessoal... Muito bom. Eu mando no grupo de São Paulo, os caras falam, nossa, que profissionalismo, né? A reportagem você me manda, eu mando, os caras falam, não, eu mandei para um amigo meu, que falou, nossa, mas lá em Andradas é assim? E a gente, esse ano, 5 atletas queria jogar aqui, a gente não tinha mais ficha. Então, tudo que é feito aqui é visualizado não só no Brasil como no mundo, que a gente tem. O Felipe Fumes me mandou hoje um WhatsApp, um atleta que jogou com a gente, foi campeão em 2015 com a gente, está na Itália, e mandou os parabéns aqui. Que legal. Então a gente fica muito contente por estar tendo essa visibilidade não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso é muito bom. Luizinho, o que você pode falar sobre Cássio e Ouro Fino, caso Andradas passe? 2 equipes forte, competitiva, mas a gente tem que ser realista, no números não mente, né? Cássia ganhou 3 e empatou 3, perdeu 1, porque eles jogaram um jogo a mais no grupo de 4. Ouro Fino ganhou 3, perdeu 3 e empatou 1. Se eu não me engano é isso, eu tenho um histórico aqui, mas é mais ou menos isso. Mas isso não quer dizer que seja um adversário fácil. A partir do momento que chegou na final e deixou 52 cidades, chegou 2, deixou 49 para trás, não tem o que falar, é jogo difícil, não tem, você tem que respeitar o adversário, mas eu entendo que Cássia, pela campanha, tem uma melhor campanha, mas é que eu falo, zerou. Não tem. Entendi. Todos são bons.
Eu queria mandar um abraço pro Lineker lá em Ouro Fino, né? Nós vamos torcer para Ouro Fino aqui, viu, Luizinho? Ouro Fino é um jogador de que a gente conhece, São João do Boa Vista, jogou com o meu moleque na esportiva, joga com o Leandro, né? Que é outro jogador que a gente tem. Tem um Flamarion, que foi treinador do Caio no Guarani, que é o dirigente, né? Hoje em Ouro Fino. A gente tem um certo carisma, né? Sim. Vou deixar aqui o abraço aí. Ficar torcendo para eles. Não vou mentir, não vou mentir, não. Tem um coração muito, muito forte por Ouro Fino mesmo. Tem aqui boa sorte para Caça, mas né, a gente torce por Ouro Fino. Sim, tem uma região aqui de Andradas, não é? A Barra. Estamos jogando ali na Barra Veterano também de 40, semifinal já domingo agora também, né? Que legal. E já aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Barra também. Então, toda aquela região Campestrinho e todos aqueles bairros ali, não é? Muita gente, inclusive, trabalha em Ouro Fino, em Crisólia. Sim. Andradenses que moram, inclusive, às vezes, para eles, em alguns aspectos, fica mais perto do Ouro Fino para eles fazerem determinadas. E Ouro Fino abraçou Andradas, né? 2 jogos aqui, né? A gente teve o prazer de ver a equipe deles jogar, né? A gente encontrou o Flamarion na época, ficou muito contente, parabenizou o trabalho da gente, e a gente aproveita aí para parabenizar o trabalho deles também. E vários dos ouvintes da Rádio Vinícola também moram em Ouro Fino, então vai ser o nosso segundo time aí nessa competição. Vamos torcer para eles na quinta-feira. Ô Luizinho, queria então agradecer a sua participação, te desejar boa sorte. Como que tá a programação amanhã? Que horas que vocês partem para Alfenas? A gente se programou para sair aqui às 3 da tarde, né? Às vezes atrasa um pouquinho, né? É uma viagem, a gente parar no caminho para lanchar, né? Queria agradecer aqui a todos, né? Mas de todas as vezes que eu estiver aqui, não agradecer o Zé Gabriel, que fornece o lanche pra gente, né? Isso é muito bom. O Zé Gabriel do Supermercado Caldas, um cara que tá não pede nem para falar nada, mas eu não podia deixar de falar, né? A gente programou às 3 horas, no máximo às 4, né? Para ir uma viagem tranquila, porque pista você não sabe o que pode acontecer, né? Os meninos de São Paulo se programaram para sair 2 horas lá, no máximo nas 3 horas, para a gente chegar mais tranquilo, relaxado, dar uma aquecida, descansar um pouquinho, esperar 9 horas a hora do jogo. Já estamos tensos, né? Isso aí faz parte. Esperar fazer um bom jogo, respeitar o adversário e, se Deus quiser, após o término, poder comemorar uma classificação para mais uma final. Amanhã não tem preliminar. Não tem preliminar, jogo único, né? Às 21 horas. Se a Prefeitura de Alfenas fizer uma parceria, de repente, lá com a IPTV, quem sabe não põe alguns jovens da cidade ali para fazer algum jogo para distrair a torcida. Eu acho que o momento é propício, né? Eu acho que alguma apresentação, né? Ontem a Maria Fernanda Bonucci, que é a apresentadora do programa de esporte da IPTV, ela mandou um WhatsApp, pediu pra gente gravar um vídeo para convocar a torcida, né? E eu imagino, ela falou que vai ter bastidores e tal, vai entrar link no jornalzinho, olha, daqui a pouco começa e tal, a semifinal. A gente espera aí tá lá e poder sair, não dizer assim, sair contente o adversário triste, porque a gente não pode esquecer que é uma competição, a gente é ser humano e tudo pode acontecer, mas a gente espera fazer um bom jogo e, de novo, se Deus quiser e Ele quer, poder comemorar mais uma classificação. Tá bom, nós conversamos então com o Luiz Raimundo, Luizinho, técnico da seleção de Andradas, aqui falando sobre o jogo de amanhã contra Monte Santo de Minas, jogo este que é válido pelas semifinais da Taça IPTV de futsal. 11h59. Estamos apresentando Jornal da Cidade.